Pastor, diz uma coisa. O que o senhor acha desses jovens fazendo missão? O que eu acho, O que você acha de jovem fazendo missão? há uma alegria no meu coração, É uma alegria. porque vejo jovens inseridos dentro Claro. da ordem de Jesus. Isso mostra que são jovens que têm crescido espiritualmente e têm entendido o propósito do reino, que Olha é só. pregar o evangelho, semear a palavra de Deus na mente e no coração das pessoas. E há uma alegria no meu coração, porque hoje a gente vê muitos jovens que ainda não entenderam esse propósito, essa chamada. Sim, sim. Então, é um grande passo e, com isso, parabenizar a liderança de jovens que está dando esse passo para que o jovem entenda a real missão do Evangelho. Sim, sim, não. Principalmente que a gente sabe que hoje em dia tá difícil, né? A juventude hoje em dia é bem complicado. E as igrejas, elas têm criado iniciativas, principalmente no campo missionário. Nós somos um exemplo disso. Viemos lá de Chapecó fazer missão em Tigrinho, uma cidade menor, porque a gente consegue concentrar mais os nossos jovens em um público, né? Principalmente aqui, um público muito católico, né? Então, assim, a gente já vem sabendo qual vai ser o nosso público, o que a gente tem que trazer para essas pessoas. E, assim, o jovem que vai para a missão, ele já tem que ir ciente que ele vai encontrar alguns desafios pelo caminho. E tem alguns desafios, assim, que a gente enfrentou aqui, foi principalmente a recusa, né? A rejeição. A rejeição a gente vai enfrentar em todos os lugares, principalmente quando a gente fala em missão, mas é algo que o jovem tem que estar ciente disso e coração preparado, porque é algo que não acontece no dia a dia do jovem. No dia a dia do jovem, ele não é confrontado e, na maioria das vezes, ele nunca ouve um não, né? Hoje a dificuldade do jovem é ouvir um não. Então, o que o senhor diz sobre um jovem, como ele deve ir preparado para um campo missionário? Eu aproveito a oportunidade dentro da pergunta, a maturidade de compreender, né, o terreno geográfico em que você vai evangelizar é muito importante. Isso é possível entendermos através do estudo sistemático da palavra de Deus. Claro. Então, eu sempre, quando trago uma palavra para os jovens, e aproveitando a oportunidade, é que os jovens sempre participem de escola bíblica dominical, porque é a maior escola teológica do mundo. Sim, sim. Então, eu não vou adquirir conhecimento, não vou adquirir maturidade, se eu não buscar primeiro conhecimento. Tá? Então, quando eu passo a conhecer, dentro do campo teórico, e vou para o campo da prática, é totalmente diferente. Porque é onde a gente vai provar, né, O que a gente aprendeu. o que a gente aprendeu e os frutos do Espírito em nós. Porque em muito ambiente, lares, casas que a gente vai abordar, né, tem a religião católica, tem a religião espírita, né, tem os ateus que não acreditam, tá? Então a gente vai usar de estratégia para inserir o evangelho na vida dessas pessoas. Isso é um trabalho que você faz com paciência. Bom, então aqui a gente vai falar agora um pouco sobre o tema de igreja. Como as igrejas têm se posicionado para receber esses jovens que estão fazendo missão? A gente tem que entender que quando a gente vai para uma cidade, evangelizar essa cidade ela tem que ter uma igreja. Porque como que a gente vai direcionar as pessoas que estão ouvindo a mensagem que nós estamos levando a elas? Oferecendo e mostrando, ó, nós temos um templo, nós temos uma igreja, porque não existe cristão sem igreja, né? E essa visão totalmente errada que muitos têm, olha, eu sou a igreja, eu não preciso de pastor porque, eu tenho o meu pastor na internet, isso é algo que tem acontecido muito atualmente, principalmente com a internet, mas é algo que é não bíblico, né? A gente percebe que muitos estão saindo, se desligando da igreja para viver uma vida
um ministério fora da igreja e acabam morrendo na fé. O senhor tem algo a dizer sobre isso? Sim, tenho. E é um assunto bem atual Sim. que a gente tem pecado por não trazer essa cobrança à luz das Escrituras aos jovens, à igreja, porque está crescendo muito a questão do termo desigrejados. Sim, sim, E, ao meu ver, à luz das Escrituras, é a palavra afastados. Sim, sim. Só mudou de nome. Porque um dos critérios que eles batem é que eles são igreja. Não existe a pessoas, dentro do seu individualismo, ser igreja. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Né? Eu sozinho não sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. Nós somos inseridos, Sim, né, sim, sim. no corpo de Cristo. Então, se eu automaticamente me autodenomino desigrejado, não preciso de pastor, não preciso de igreja, né? Então eu estou desligado dela, Sim, sim, né? sim. Eu estou me afastando dela. E a Bíblia já nos exorta a dizer: não deixemos de congregar como é costume de alguns, né? Sendo levado com michões nos ouvidos por todo vento de doutrina. É verdade. Existem várias doutrinas, mas ela é bíblica, ela tem raiz, né, profunda, né, extraída das Escrituras. Existem doutrinas que elas não são bíblicas. Né? Sim, sim. Então, dentro do padrão da evangelização, né, como o trabalho que nós estamos realizando hoje na cidade de Tigrinhos, né, nós encontramos um pastor, uma igreja, e todas as pessoas que a gente evangeliza, a gente direciona ela a esta casa de oração, É verdade. né, para ser cuidada pelo pastor, Sim. né, presente. Como o senhor diria para um jovem se preparar para fazer missões? Um jovem se preparar para fazer missões, ele deve amar a Bíblia. Verdade, verdade. Isso é muito interessante. Eu não tenho que ter a Bíblia como um amuleto, Sim. só guardada na estante, mas eu devo ler as Escrituras. Extrair o máximo que ela tem a me oferecer. Sim. Somente as Escrituras, não, mas muitos livros, Claro. né, que são extraídas das Escrituras que muitos homens de Deus escreveram, trazendo nesses livros a sua experiência com Jesus. A base sempre vai ser as Escrituras. Sim, sim. Outro ponto que a gente também aborda é a questão do estudo teológico, Sim, sim. né? Muito importante. Então, tanto jovem, todos aqueles que servem ao Senhor, devem buscar, no mínimo, um curso básico de teologia. É verdade. Como a gente vai esclarecer as Escrituras quando nós formos indagados acerca da nossa fé, se nós não buscarmos conhecimento? É verdade. Porque existe muitas pessoas que interpretam de forma errada, entendem de forma errada. Dentro da área da evangelização, quando a gente vai ouvir, a gente percebe muito isso. Né? Sim, sim. Então, a minha indicação é: ame as Escrituras, leia as Escrituras, estude as Escrituras, procure fazer um curso básico de teologia, se prepare. Né? Porque a Bíblia diz que nós devemos estar preparados Sim. para responder a qualquer um quando formos indagados acerca da nossa fé. E principalmente em diversos temas. Bom, a gente teve um exemplo aqui no evangelismo de uma pessoa que ela foi magoada. A sua fé cristã foi magoada, ela perdeu a fé. E saber lidar com diferentes temas é algo muito importante para um jovem que vai fazer missões. No nosso exemplo, essa pessoa, ela culpa a Deus de algo. Ela perdeu algo e ela culpa a Deus, né? E se pergunta, né? Faz aquele questionamento. Ah, Deus foi maldoso comigo. Quantas pessoas são pior que eu e não acontece nada, mas comigo exatamente isso, essa perda veio ocorrer. E, bom, a gente, quando recebeu essa, foi um choque, né? Mas nós já estávamos tendo uma noção que isso poderia acontecer. Aí nós trouxemos à luz da palavra. Porque assim, ó, se uma pessoa, ela culpa a Deus,
Talvez ela não saiba o lado da história de Deus. Que nem tudo Deus faz pelo mal. Eu até disse, bom, eu acho que Deus estava ali livrando de um sofrimento maior. Pode ser um livramento. Eu não sei o que poderia acontecer amanhã depois, mas aí tem que levar a realidade. Que nem eu falei para essa mulher, eu falei, bom, mas a ferida está aí. E nesse momento a gente vai se concentrar em curar o que está ferido. E a gente chorou, a gente trouxe uma palavra, as meninas que estavam junto, né, foram lá, abraçaram essa pessoa e demonstraram, olha, a culpa não é de Deus. Não culpe Deus, porque Ele sabe o dia do amanhã. O que você pensa é que talvez o que aconteceu fosse algo que tivesse uma visão de futuro maior. Você pensava, não, essa pessoa que partiu, ela vai ter um futuro, ela vai se formar, ela vai ter uma família. E às vezes Deus via algo diferente disso. Foi isso que eu trouxe. Às vezes foi algo que eu não estava preparado. Eu me senti chocado. Chocado, me choquei, assim. Quando veio assim, nossa, eu falei, meu Deus, né? A gente encontra cada história. Aí eu entendi que, bom, a gente tem que estar preparado. E principalmente para as próximas vezes que eu for no evangelismo, vou me preparar mais, porque sim, a gente é colocado em alguns estreitos que é só Deus na causa. É só Deus na causa. Mas em outros momentos a gente teve mais oportunidades. Teve mais oportunidade de deixar uma palavra que deixasse essa pessoa pensando consigo mesmo. O que ela está fazendo da vida dela? Ela realmente está lembrando que ela tem um Deus e que ela deve o buscar? Porque o que eu mais percebi das pessoas que nós estamos evangelizando é que elas cuidam tanto a vida financeira delas, eles cuidam tanto a família delas e esquecem um ponto muito primordial, que é o ministério, a sua vida espiritual. São pessoas vivas fisicamente e mortas espiritual. E a gente tem que alcançar essas pessoas, principalmente com essa iniciativa que nós temos de evangelizar. De primeiro momento, pastor, o senhor acha que isso vai gerar um grande fruto a essa cidade ou nós teremos que vir mais vezes para cá? O trabalho de evangelização, ele é um trabalho que a gente deve fazer com paciência, entender algumas coisas. Tá? A Bíblia diz em 1 Coríntios, uma declaração de Paulo, inclusive exortando a igreja, ele declara, eu plantei, Apolo regou, mas o Espírito Santo é que traz o crescimento. A priori, a nossa vinda aqui, dando continuidade, né, somando com o trabalho que já está estabelecido, mas de uma forma mais ampla. Então, o nosso trabalho aqui é semear a palavra. Uma semente, ela não nasce quando você planta. Existe o processo para essa semente germinar, crescer, produzir. Então, no trabalho da evangelização acontece duas coisas. Eu semeio e posso colher, né, a semente que outros plantaram mais na frente. Essas duas oportunidades, elas já são vigentes. Tá? Então, nós precisaríamos vir outras vezes. Não só em Tigrinho, mas em outras cidades, contribuir com o trabalho já estabelecido. Sim, sim. Né? Sempre levando a preciosa semente. Porque, como eu sempre digo, esse é o papel primordial da igreja. Uma igreja que não cuida, não prioriza a evangelização, ela já perdeu o foco e já está morta espiritual há muito tempo. Sim, dentro do propósito. Então, nós precisaremos vir outras vezes. Mas o que nós estamos fazendo hoje, eu acredito que está ficando marcado na mente e no coração das pessoas que nos receberam nos seus lares. Né? E ali deixamos uma porção da palavra. Então, o que acontece? Outras pessoas podem colher a semente que nós plantamos hoje, tá? E porque a Bíblia diz assim, a palavra que é lançada
ela não volta vazia, ela prospera naquilo que é enviada. Porque a semente que nós pregamos, que é a palavra, ela é viva. Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E o Espírito de Deus, ele precisa, tá, da semente plantada na terra do coração para ele poder trabalhar na vida da pessoa. Sim, sim. Por isso a importância do ID.